Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia. Hoje estaremos lendo no livro dos Juízes, capítulos de número 12, 13 e 14. Amém? Lembrando sempre que nós estamos lendo na versão Almeida, revista e atualizada. Amém? Vamos lá então? Capítulo 12. Então foram convocados os homens de Efraim e passaram para Zafon e disseram a Jefté: por que fostes combater contra os filhos de Amon e não nos chamastes para ir contigo? Queimaremos a tua casa, estando tu dentro dela? E Jefté lhe disse: eu e o meu povo tivemos grandes contenda com os filhos de Amon. Chamei-vos, e não me livraste das suas mãos. Vendo eu que não me livrastes, arrisquei a minha vida e passei contra os filhos de Amon, e o Senhor os entregou nas minhas mãos. Por que, pois, subiste hoje contra mim para me combaterdes? Ajuntou Jefté todos os homens de Gileade e pelejou contra Efraim. Então aqui é uma guerra civil, tá vendo? Israelita contra israelita. E os homens de Gileade feriram Efraim, porque disseram: fugitivos de Efraim, vós gileaditas, que morais no meio de Efraim e Manassés. Porém, os gileaditas tomaram as valas do Jordão e se conduzem a Efraim, de sorte que, quando qualquer fugitivo de Efraim dizia: quero passar, os homens de Gileade lhe perguntaram: és tu efraimita? Se respondia não, então lhe tornavam: dize, pois, Shibolete. Quando diziam Sibolete, não podendo exprimir bem a palavra, então pegavam dele e o matavam nos vales do Jordão. E caíram de Efraim naquele tempo 42.000. Então apenas uma letra aqui, né? No caso aqui é o Sin e o Shin no hebraico, né? Que é a mesma letra, né? Não tem como eu fazer aqui. Eu vou talvez coloque aí na tela aí como é que era, né? O Sin e o Shin. Havia apenas uma diferença aí, né? Na questão do posicionamento da letra, ou alguns sinais maçoréticos que tinha depois, né, quando foi inserido os sinais maçoréticos, mas enfim, de forma que, por exemplo, agora na nossa língua, por exemplo, tanto o X como o CH tem o som de X, né? Então lá, por exemplo, quando ele falava, né, ao invés dele falar Shibolete, ele falava Sibolete, aí eles já identificavam que eles não eram gileaditas, e sim efraimitas, e aí matavam, né? Que coisa, né? Por causa de uma letra pronunciada. Jefté, o gileadita, julgou Israel 6 anos, e morreu, e foi sepultado em uma das cidades de Gileade. Depois dele julgou Israel Ibsã, de Belém. Tinha este 30 filhos e 30 filhas, e estas casou e trouxe 30 mulheres para seus filhos, e julgou Israel 7 anos. Então faleceu Ibsã e foi sepultado em Belém. Depois dele veio Elon, o Zebulonita, e julgou Israel 10 anos. E faleceu Elon, o Zebulonita, e foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. Depois dele julgou Israel Abdon, filho de Hilel, o Piratonita. Tinha este 40 filhos e 30 netos, e cavalgavam 70 jumentos. Julgou Israel 8 anos. Então faleceu Abdon, filho de Hilel, o Piratonita, e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, na região montanhosa dos Amalequitas. Então repare que os juízes, eles eram tribais, né? Um era de Judá de Belém, o outro era de Zebulon, o outro era de Efraim. Então eram juízes tribais. Capítulo de número 13. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer aquilo que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem em Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e dará à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, que não bebas vinho nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu concederás e dará à luz um filho, e sobre a sua cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. E ele
começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi ao seu marido e lhe disse: um homem de Deus veio a mim, e sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém ele disse: eis que tu conceberás e darás um filho. Agora, pois, que ele não beba vinho, nem bebida forte, nem coma as coisas do mundo, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e disse: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher quando ela se achava sentada no campo, porém não estava com ela o seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher e correndo noticiou ao seu marido e lhe disse: eis que me apareceu aquele homem que viera a mim outro dia. Então se levantou Manoá e seguiu a sua mulher, e tendo chegado ao homem, lhe disse: és tu que falaste a esta mulher? Ele respondeu: eu sou. Então disse Manoá: quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino e do seu serviço? Respondeu-lhe o anjo do Senhor: guarda-se a sua mulher de tudo quanto eu lhe disse. De tudo quanto procede da videira não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tenho ordenado guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: permite-nos deter-te, que te preparamos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei do teu pão, e te preparados holocaustos ao Senhor o oferecerás. Porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor, ou seja, uma manifestação do próprio Deus, né? Perguntou Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome, para que quando cumprir a tua palavra te honremos? Respondeu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Tomou, pois, Manoá um cabrito e uma oferta de manjares, e apresentou sobre uma rocha ao Senhor. E o anjo do Senhor se ouve maravilhosamente. Manoá e sua mulher estavam observando. Sucedeu que, subindo para o céu, a chama que saiu do altar do anjo do Senhor subiu nela, e vendo Manoá e sua mulher, caíram com o rosto em terra. Nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá e nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que era o anjo do Senhor. Disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos, porque vimos a Deus. Porém a sua mulher lhe disse: se o Senhor nos quiser matar, não aceitaria de nossas mãos o holocausto e a oferta de manjares, e nem nos teria mostrado tudo isto, nem nos teria revelado tais coisas. Depois deu a mulher à luz um filho, e lhe chamou Sansão. E o menino cresceu, e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Mané-dan, entre Zorá e Estaol. Capítulo 14 agora. Desceu Sansão a Tímina, vendo em Tímina uma mulher da filha dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e sua mãe, e disse: vi uma mulher em Tímina das filhas dos filisteus, tomai-ma, pois, por esposa. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, ou entre todo o teu povo, para que vás e possa tomar por esposa? Para que vás tomar por esposa a dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque só desta eu me agrado. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Tímina, e chegando às vinhas de Tímina, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele rasgou como se rasga um cabrito, sem nada lhe ter na mão. Todavia nem seu pai e sua mãe deu a saber do que fizera. Desceu e falou àquela mulher, e dela se agradou. Depois de alguns dias voltou para a tomar, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. E chegando seu pai e sua mãe, deu-lhes de comer do mel, e comeram. Porém não lhes deu a saber de que do corpo do leão é que o tomara. Descendo, pois, seu pai à casa daquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim costumavam fazer os moços. Sucedeu que, como viessem convidar 30 companheiros
para estarem com ele, disse-lhe, pois, Sansão: dar-vos-ei um enigma a decifrar. Se nos 7 dias das bodas mo declarar e descobrirdes, dar-vos-ei 30 camisas e 30 vestes festivais. Se não puderdes declarar, vós me dareis a mim 30 camisas e 30 vestes festivais. E eles disseram: dá-nos o teu enigma de decifrar, para que ouçamos. Então ele disse: do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. E em 3 dias não puderam decifrar o enigma. Ao 7º dia disseram à mulher de Sansão: persuade o seu marido que nos declare o enigma, para que não queimemos a ti e a casa do teu pai. Convidaste-nos para vos apostardes do que é nosso, não é assim? A mulher de Sansão chorou diante dele e disse: tão somente me aborreces e não me amas, pois destes aos meus patrícios um enigma a decifrar e ainda não me declaraste a mim. E ele lhe disse: nem a meu pai nem minha mãe declarei, como te declararei a ti? Ela chorava diante dele 7 dias, os 7 dias, e celebravam as bodas. Ao 7º dia lhe declarou, porquanto o importunava. Então ela declarou o enigma aos seus patrícios. Disseram, pois, a Sansão os homens daquela cidade ao 7º dia, antes do pôr do sol: que coisa há mais doce do que o mel e mais forte do que o leão? E ele lhes citou o provérbio: se vós não lavrasses com a minha novilha, nunca tereis descoberto o meu enigma. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que desceu aos asquelonitas, matou deles 30 homens, despojou-os de suas vestes festivais e deu aos que declararam o enigma. Porém, acendeu-se a sua ira e ele subiu à casa de seu pai. Ao companheiro de honra de Sansão foi dada por mulher a esposa dele. Então, uma história meio complicada, né, que havia no mundo antigo, né? Mas tudo isso refletindo, né, a imaturidade também e a desobediência de Sansão para com os mandamentos de Deus, né? Porque não era para ele tocar nada imundo, né? E dentro da cultura daquela época, o leão morto era algo imundo, ele tocou, e foi a partir daquilo ali que surgiu o enigma e toda essa situação. Veja a que ponto a desobediência nos conduz. Então, meus irmãos, prefiramos sempre ser obediente a Deus e a sua palavra. Em primeiro lugar, leia a palavra de Deus.